Olá, tudo bem por aí? Aqui é Lu Raiman do Viver e Contar e esse é mais um vídeo do É Tempo de Quê? Onde nós vamos falar da lua nova de Peixes que se inicia amanhã, dia 2 de março. Eu tô gravando esse vídeo dia 1º e eu quero falar neste vídeo principalmente de várias sincronicidades assim que acontecem, que estão acontecendo, olhando de vários pontos de vista diferentes, todas as coisas conversando entre si, se encontrando, né? Meu Kim é a Terra ressonante e a Terra fala de sincronicidades, navegação e evolução. Então é sobre navegar através das sincronicidades para evoluir. E aí eu vou falar assim mais de forma geral e ampla, né? Nesse vídeo. E depois eu vou falar um pouco mais específico, assim, da lua nova em si, dessa semana de lua nova. E nos próximos vídeos sobre cada fase da lua à medida que ela vai evoluindo, né? Crescente, cheia e minguante, tá? Aqui onde nós estamos hoje, nesse dia 1º de março, o Kim do dia é vento cósmico branco. Que é o Kim que eu estou vivendo nesse ano 2021-2022, desde o meu aniversário. Desde junho de 2021 eu estou transitando vento cósmico branco. Sou uma terra ressonante, mas isso num outro vídeo eu vou explicar. A gente tem uma família formada por 4 selos e em todos os aniversários a gente vai transitando um desses selos. Esse fechamento de hoje, ele faz parte da onda encantada do cachorro. São 13 dias com o propósito do amor e da lealdade ao coração, que é o simbolismo do cachorro, né? E é muito, muito simbólico quando a gente olha várias coisas acontecendo a partir de outras óticas, né? Hoje é o último dia da lua minguante, da lunação de Aquário. Amanhã entramos na lua nova, que vai acontecer em Peixes. Então amanhã Sol e Lua estarão em Peixes, onde já estão Netuno e Júpiter. Os dois domiciliados em Peixes, porque os dois são regentes de Peixes. Netuno principalmente e Júpiter como corregente. Além disso, abrimos uma onda encantada nova, que é a onda da noite magnética azul. Peixes e noite são 2 energias que falam da mesma coisa. As palavras da noite dentro da cosmologia maia são sonhos, sonho, intuição e abundância. É esse momento onde a gente se conecta com a noite, que é o lugar mais escuro, né? Onde a gente vai para dentro, o lugar onde a gente fecha os olhos físicos para o externo e abre os olhos de dentro, né? Os olhos intuitivos, os olhos do sentir, desse mundo interno onde as formas funcionam de forma diferente, onde não existe lógica. O mundo do simbólico, o mundo do intuitivo, o mundo da sensibilidade, da intuição, da empatia. Peixes e essa onda do cachorro também falam muito, de forma muito próxima, porque é ligado a essa lealdade do coração. Peixes é o simbolismo da empatia. É onde a gente termina o ano astrológico, porque na próxima lunação já estaremos em Áries e já estaremos num novo ano astrológico. Então, quando a gente chega em Peixes, a gente está fechando um ano. E é como se fosse essa volta para casa. Peixes é esse simbolismo do amor incondicional. É a água mutável, a água que nos transporta aqui no hemisfério sul do verão para o outono e no hemisfério norte do inverno para a primavera. Mas estamos nessa transição para nós aqui no hemisfério sul de um lugar de máxima luz, que é verão, e a gente começa a diminuir. Essa água nos leva para dentro, ela nos leva de volta para casa, no sentido de que nós vamos nos conectar com o nosso inconsciente de novo, que é tanto o simbolismo da noite quanto de Peixes.
Casa 12, Peixes, Netuno falam de mar, dessa água muito grande que a gente não consegue medir, a gente não sabe onde começa e onde termina. É essa água em forma de vapor também, onde se criam névoas e ilusões, que também tem a ver com peixes e noite. Onde as coisas não ficam claras, né? Como eu disse, a gente não sabe onde começa e onde termina. Mas é um momento de muita sensibilidade. É essa água que, quando está em vapor ou quando transborda e chega no oceano, ela se funde com tudo e com todos. Então é literalmente aquela frase que fala que somos todos um. Em Peixes nós somos todos um. A gente sente o que o outro sente, ou pelo menos acessa uma capacidade maior de sentirmos o que o outro sente, de nos colocarmos na realidade do outro e entender o que ele está passando. E muitas vezes é o lugar onde a gente se perde no meio disso, né? A gente não sabe mais se o que eu estou sentindo aqui agora é de fato meu, ou se eu capturei isso de alguém ao meu redor, ou de um cenário, um lugar onde eu estou, né? Peixes vai falar muito sobre vibração, esse mundo energético, esse mundo invisível, esse mundo onde a gente sente as coisas, mas a gente não aprendeu que é isso que cria a nossa realidade física, concreta, material. Porque tudo nessa vida, tudo no cosmos, nessa nossa realidade, embora a gente não aprenda, ou aprenda, mas de uma forma onde a gente não percebe o valor disso, tudo é energia. Peixes e noite, inclusive essa onda do cachorro que está terminando hoje, é sobre vibração, sobre o nosso poder de criar as coisas através do que a gente vibra, né? Embora pareça ser utópico, holístico, meio mágico, né? Meio fora da realidade, é real, é concreto, é físico. A física quântica fala disso, né? Tudo emite vibração, algum tipo de vibração. Tudo que é muito duro, real, concreto, tem uma vibração muito densa, vibra de forma muito devagar, muito lenta e se condensa de várias formas diferentes. Tudo que a gente não vê, mas que a gente sabe que existe, que inclusive as nossas emoções fazem parte disso, isso é a vibração mais alta, isso é uma vibração muito intensa e tão intensa, tão rápida, que a gente não enxerga, mas ela tá ali, ela existe. E nesse momento onde a gente entra nessa alunação pisciana, Sol já está em Peixes, né? A Lua encontra lá, então intensifica e potencializa, principalmente com Júpiter lá que aumenta tudo. É um momento onde de alguma forma a gente vai poder acessar isso com mais clareza, sentir mais as coisas. É aquela frase também que fala assim, que existem muito mais coisas entre o céu e a terra do que imagina nossa vã filosofia. Nossa vã filosofia e mente humana, terrena, que é muito racional, muito linear e muito concreta. A gente está falando dessa coisa que não é racional. Ela é totalmente simbólica, falar através de metáforas, através de parábolas, né? Tô falando usando a palavra parábola, porque amanhã nós estamos também em quarta-feira de cinzas e iniciamos o período de quaresma, se a gente olhar a partir do cristianismo. O que significa isso? Que nós estamos também entrando junto nesse período de 40 dias onde Jesus atravessou o deserto, pela história que a Bíblia conta. E embora tudo isso não tenha uma comprovação tão real, né, de que de fato aconteceu desse jeito, de que de fato existiu e quando aconteceu principalmente, existe um inconsciente coletivo, Peixes, noite, que trabalha através da vibração que existe por trás dessa história, que existe por trás dessa crença cristã,
dessa religião cristã, que é uma das mais fortes do mundo, e que conduz a humanidade já há 2000 anos, pelo menos, ou mais, né? Essa força crística que vive em todos nós. Por quê? Isso são arquétipos. Quando a gente fala de inconsciente coletivo, peixes, noite, a gente está falando do simbolismo arquetípico, que nada mais são do que personagens, forças que habitam dentro de todos nós. Todos nós temos esses simbolismos. Todos nós temos todos os signos e todos os planetas astrológicos dentro da gente. Eles atuam de determinada forma e com determinada intensidade, de acordo com a maneira como eles conversam, de acordo com a configuração do momento em que a gente nasce. Cosmologia maia é igual, traz também forças arquetípicas, que também são personagens. Dentro da astrologia são 12, na cosmologia maia são 20. E são personagens que nos habitam, que falam das mesmas coisas de formas um pouco diferentes. E isso era o que eu queria também trazer nesse momento, porque quando a gente olha, né, que nós estamos hoje, então, o último dia da lua minguante, da alunação de Aquário, fechando um ciclo, fechando a onda do cachorro, fala de amor incondicional, né, dessa lealdade ao coração. Nós podemos fazer uma polarização que é muito onde a gente está nesse momento. Quando a gente fala de Aquário e de Capricórnio e de Peixes, né? A ordem é Capricórnio, Aquário e Peixes. Nós estamos falando do ponto mais social dentro da mandala astrológica. É o lugar coletivo. Ele é onde a gente se mostra para o mundo e onde o mundo nos vê. É onde é a representação do verão aqui, porque Capricórnio abre o verão ali em dezembro. Então é onde mais luz nós temos, onde a gente enxerga tudo. Tudo vem, tudo aparece, tudo está às claras, né? Nesse lugar de Capricórnio é onde está Plutão, que é o deus da morte, que é um planeta junto com Netuno e Urano, os geracionais. Eles passam muito tempo em cada signo. Eles falam mais de uma geração do que propriamente da nossa vida, assim, do dia a dia, sabe? Mas ainda assim, quando eles conversam com planetas pessoais, que são os mais rápidos, que aí a gente fala de Sol, Lua, Marte, Vênus e Mercúrio, quando os geracionais conversam com os pessoais, eles interferem na nossa vida individual e principalmente coletiva, né? Desde que Saturno, que é um social junto com Júpiter, então ele fala, ele é pessoal, mas ele fala também de um sistema coletivo dentro do qual a gente está inserido, né? Por isso que a gente chama de social. Desde que Saturno entrou em Aquário, ali em 2018, se eu não me engano, nós entramos nesse modo contenção coletiva de alguma forma, porque Aquário, se Capricórnio representa o topo da montanha, Aquário vem logo em seguida e fala do grande grupo. Capricórnio é a cadeia de comando. Estamos aqui e existe uma hierarquia. Em Aquário, nós estamos falando do povo, do coletivo, do grande grupo, que vai revolucionar, que vai reformar, que muitas vezes vai se rebelar contra o sistema que Capricórnio cria, de todos os sistemas que a gente constrói, sistema de relacionamento, de família, de trabalho, de amigos, de religião, né? Quando chega em Aquário, ele é regido por Urano e por Saturno também. Aí Saturno vai trazer essa estrutura capricorniana para Aquário e vai dizer, ok, antes de reformar tu precisa entender o que tem aqui. Porque precisa ter limites, precisa ter ordem, precisa ter disciplina, comprometimento e responsabilidade. Porque não adianta reformar, botar tudo no chão e fazer novo, assim ao Deus dará, né? Aí, desde esse período de novo Saturno em Aquário, ali em 2020, a gente teve uma super conjunção no final do ano, e logo em seguida, em março, foi quando a gente entrou em pandemia. Como eu disse, Saturno limita, e em Aquário a gente está falando do povo, do coletivo e de liberdade. Aí Saturno foi lá e fez assim, né? Tirou a nossa liberdade e mandou a gente para casa.
Porque uma renovação, uma revolução precisa acontecer. Precisa acontecer aonde? No nosso lugar pessoal, na nossa terra, nos nossos valores, porque Urano, que é um geracional, que rege Aquário, junto com Saturno, está em Touro. E Touro é a representação do que eu tenho, de tudo que cada um tem, dos meus valores, do meu dinheiro, é regido por Vênus, né? Então nós estamos falando de todos os recursos que estão sob a minha posse. O dinheiro, os meus talentos, as minhas habilidades, o meu corpo, a minha segurança material, a minha força de trabalho, né? Urano, assim como Aquário, quer revolucionar. Ele é elétrico, ele é explosivo, né? É essa eletricidade que vem e taca fogo em tudo muitas vezes. Ele é super agitado, ele é apressado, ele quer resolver logo. Ele é o contrário de Saturno, que é tempo, as coisas têm processo, elas andam devagar, um dia de cada vez, né? Saturno em Aquário, ele anda mais ligeiro, ele se acelera. Urano em Touro, Touro é um signo também mais lento, mais devagar. Ele trabalha muito, ele é sobre constância, ele é muito parecido com Saturno. Ele é sobre ir devagar e sempre, sobre manter o movimento. Urano e Aquário são o oposto, é repentino, é de uma hora para outra, é de repente uma explosão acontece e tudo cai no chão e um novo precisa ser construído, né? Aí esse Urano em Touro tá revolucionando a gente também já tem um tempo, assim, é como se estivesse causando terremotos embaixo da terra onde os nossos pés estão. Por quê? Porque reformas individuais precisam acontecer. E como nós estamos falando de planetas geracionais, nesse lugar muito coletivo, tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo sendo balançado. Por quê? Porque a vida fala de evoluir. A vida, o todo, o grande, ele é maior do que nós, seres humanos. E aí nós voltamos de novo para esse lugar muito pisciano e noite, que fala também de espiritualidade, né? Quando a gente fala de vibração, de sentir, de intuição, essa volta para casa que eu falei antes é sobre voltar para o todo, é sobre uma conexão com esse modo vibração da vida, sobre o modo sensitivo, sobre o modo artístico também, né? Peixes fala muito dos artistas e desse modo que a gente cria através do nosso sentir, né? Cria a realidade através daquilo que a gente vibra, através das emoções e dos nossos pensamentos. E falando da espiritualidade, né? É muito sobre esse ser maior do que nós, que é a Terra. A Terra quer evoluir. O que é evoluir? É seguir em frente, é melhorar, é fazer upgrades, né? É a gente subir de nível. A Terra, nesse momento, com os seres humanos, ela não está conseguindo evoluir. Ela está, de muitas formas, sendo esvaída, né? A gente está sugando todos os recursos materiais, físicos da Terra. E ela vai dar jeito de ajeitar as coisas, de botar as coisas no eixo também. E o cosmos quer isso, essa energia maior que nos rege, que fala também da nossa fé, das nossas crenças. Aí nós estamos falando de Peixes e de Júpiter, que fala daquilo no qual a gente acredita. Essa nossa fé, essas nossas crenças, nesse momento, estão sendo todas questionadas, né? Elas estão sendo abaladas, principalmente desde a pandemia, onde a gente foi trazido para casa e obrigado em vários níveis diferentes para muitas pessoas, né? Uns com mais intensidade, outros menos, mas estamos todos sendo obrigados a olhar para nós mesmos, a olhar para todos esses sistemas de vida que a gente construiu. Tudo isso que a gente ergueu, e que a gente ergueu em cima de valores e de escolhas que a gente fez lá no passado, que tem a ver com a nossa infância, com a nossa adolescência, com o nosso sistema familiar de forma muito intensa. Onda do cachorro, que é
a onda que está fechando hoje, fala muito da nossa relação sistêmica, da relação com a nossa ancestralidade, porque ele fala de lealdade ao coração. E sistemicamente falando, nós fazemos muitas escolhas na nossa vida sendo leais ao nosso sistema, sendo leal a pai, a mãe, a irmãos, a ancestralidade, sendo leal de alguma forma a emoções que a gente traz, ou então sendo leal a feridas, a dores, querendo buscar aprovação, querendo buscar amor, querendo buscar pertencimento, valorização, sabe? E aí a gente construiu um sistema de vida que, no modo mais amplo da visão, está destruindo o planeta. E quando a gente volta e começa a olhar de forma mais individual, específica, construiu vidas que estão muito difíceis de sustentar também. Poucas têm muito, uma quantidade razoável vive bem, mas vive preocupada, e uma quantidade muito grande vive com total escassez e falta. Vive no modo instinto de sobrevivência, né? Precisa levantar todo dia e se preocupar em sobreviver a si e aos que ama, que é essa onda do cachorro, né? E não consegue nem pensar em sonhos, um modo de vida mais tranquilo, não consegue nem acreditar que a abundância existe ou que é para ela ou para ele, né? Não tem tempo para isso. E isso é essa transformação toda que a gente está sendo chamado a fazer, olhando principalmente a partir de tudo que a gente construiu na vida até hoje. Isso é Plutão, nesse momento em Capricórnio, fechando o ciclo capricorniano, porque ano que vem ele entra em Aquário, e Plutão fica, eu não vou lembrar desde quando que ele está em Capricórnio, mas são vários anos. E nesse fechamento agora, a gente vinha sentindo isso de forma mais suave, né? Esse modo Plutão que fala de morte, de finais, de crise, de transformação, de perda, né? De tudo que precisa morrer para que algo novo, completamente diferente, consiga renascer. A gente está sentindo agora de forma mais intensa justamente porque está fechando esse ciclo capricorniano, né? E a gente tem essa semana dessa lua nova pisciana uma conjunção de Marte com Vênus e Plutão ali no finalzinho de Capricórnio. Então, tipo, é para fechar fechado, assim, ó, nível hard. Porque Vênus rege esse touro, que tá com a Terra toda sendo balançada por Urano, Urano apressando, é como se Urano estivesse acelerando o tempo da Terra, inclusive. Tipo, gente, não dá mais para ficar nessa zona de conforto, sendo infeliz, mas mesmo assim é uma infelicidade que dá para aguentar, vamos levando, né? Porque pelo menos é o que temos, de alguma forma estamos seguros. Urano tá dizendo, não, não dá mais. Saturno em Aquário, limitando também, tá dizendo, gente, não dá mais. Plutão em Capricórnio, cara, não, deu. Tá na hora de botar no chão. Vênus fala dos nossos valores pessoais, de tudo que tem valor para mim. Os valores que eu usei como base para construir todos os sistemas capricornianos que estão ali sendo escancarados agora pra gente, né? E Marte vai falar da nossa empolgação. Marte rege Áries e Escorpião junto com Plutão, né? Plutão e Áries regem Escorpião, que é esse nosso lugar de morte, é o nosso lugar mais escuro. Plutão é Hades na mitologia grega, é o deus do submundo, o deus do inferno. A gente pode chamar de diabo, dentro do tarô é a carta do diabo. É os nossos diabos internos, é o nosso inferno interno, é ali onde a gente tem consciência, mas a gente esconde, é o que existe por baixo. Quando a gente vai para lá, a gente fala também de purificação, porque a morte plutoniana e essa transformação nada mais é do que uma limpeza, uma purificação. É o simbolismo da fênix também, que morte renasce. Marte, além de Escorpião, vai reger Áries, que é onde a gente renasce também. Ele é o começo de novo de um novo ano astrológico, né? E é onde começa a nossa motivação, né?
Vênus é a deusa da arte, da beleza e do amor. Então é esse significado mais belo da vida. Plutão é exatamente o contrário, é o significado mais feio da vida. Áries é o nosso guerreiro interno. É o nosso masculino que aciona a nossa motivação e o modo fazer. Vai lá e briga, e luta, e faz acontecer, e busca o que a nossa Vênus quer. Porque ela fala dos desejos, tudo aquilo que a gente deseja é o nosso modo receber. Áries e Marte são o nosso modo conquistar. E aí todas essas energias, esses três juntos e Capricórnio, para mim é a representação do nosso lado mais primitivo, animal, instintivo, escuro, o nosso lado negro da força sendo escancarado, assim, ó, sem dó nem piedade, para todo mundo ver. E isso está representado pelo que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia. Aquilo lá é uma representação de cada um de nós. Essa é uma grande oportunidade para a gente olhar para aquilo e perceber o quanto de Putin a gente tem, o quanto de presidente da Ucrânia que a gente tem, que eu não lembro o nome da pessoa, o quanto a gente tem daquelas pessoas todas que estão morando lá, que fazem parte, que estão naquela realidade e estão tendo que lidar com tudo aquilo. Quem eu seria se eu fosse morador da Ucrânia ou da Rússia nesse momento? Como eu agiria, tendo aquele background, aqueles valores, aquela história de vida, aquelas motivações que existem ali e aquela forma de exercer poder que também é Plutão. Plutão é onde a gente exerce poder, é onde a gente compartilha poder, dinheiro, recursos. Plutão e Escorpião vão falar muito do lado sistêmico da vida também, porque ali a gente fala de heranças, de tudo que a gente herda do nosso sistema familiar, de pai e mãe, esse recurso compartilhado que a gente recebe do outro, pode ser do marido, da esposa, do namorado, do sócio, do pai, da mãe, de todas as pessoas que chegam até nós e nos trazem recursos deles para que esses recursos possam ser usados por nós. E é esse lugar onde a gente exerce o nosso poder de luta, de conquista, de terminar, de transformar. É onde a gente entra em crise, onde a gente se transforma, onde a gente morre e a gente renasce. É importante dizer também que esse Marte e a Vênus são a representação do nosso masculino e do nosso feminino interno, né? Então a gente pode ver esse reflexo desse efeito de transformação, né, de términos, de finalizações internamente, o nosso modo feminino e masculino que todo mundo tem, independente de sermos homem ou mulher, independente de gênero, né? Temos o lado feminino que fala de receber, de intuição, de noite, do escuro, nesse modo receptivo, e o modo de ação, de agir e de ir para a vida, que é o masculino, que é Marte, né? Talvez aconteça uma transformação nisso. Talvez aconteça uma inversão de papéis, talvez aconteça uma inversão, uma transformação de valores, né? Talvez muitas pessoas ajam muito no modo masculino, muito modo conquista, modo lá buscar, fazer, dominar. E outras pessoas ajam muito na forma receber, na forma volúvel, na forma emotiva, né? Na forma de ser, de muito se adaptar, né? De não conseguir se impor, de não conseguir colocar limites. E aí acaba sempre cedendo, sempre se adaptando, enquanto o outro acaba sendo sempre tentando impor a sua vontade, né? E aí existem essas duas forças internas que talvez nesse momento a gente consiga equilibrar de alguma forma, inclusive, porque Plutão também vai falar desse lugar onde a gente se empodera. Ou que a gente exerce o poder destruidor, ou que a gente se empodera da nossa energia interna e coloca limites e vai em busca daquilo que a gente quer. Ou a gente está no lugar
de vilão, de todo poderoso que oprime, ou a gente está no lugar da vítima. E aí a vítima encontra o seu lugar de poder e vai para o lugar do comando, e o que estava no comando e oprime percebe o quanto é opressor e consegue ir para o outro lugar e perceber o quanto é ruim ser a vítima, o quanto é doloroso, dolorido ser oprimido, né? Talvez nesse momento a gente consiga ter muita clareza sobre esse aspecto também. E quando a gente fala do coletivo, do grande, né? Tá escancarando pra gente agora e nos dando essa possibilidade, né? Como eu falei, de nos colocarmos nessa energia pisciana no lugar de quem tá lá no comando. Quem eu seria se eu fosse o Putin? Exercendo o poder ali, tendo por trás as motivações que movem ele. Que daqui onde a gente tá é muito fácil de julgar, né? Porque a gente aprendeu sobre bem e mal, sobre certo e errado, sobre luz e sombra. Mas a gente esqueceu que a gente não é só luz, a gente não é só bem ou bom, que dentro de nós habita a sombra, o lado negro da força, que todos nós temos um Plutão e um Hades, né? Só que a gente rejeita, a gente aprendeu a olhar para isso com rejeição, com exclusão. Porque isso não é bom, isso não é certo, isso é muito feio. Aí a gente olha para os governantes lá e condena. E vai imediatamente para o lugar do povo, com muita facilidade, que é a vítima, né? A gente pode fazer uma analogia olhando para esse lugar de quarta-feira de cinzas, que é amanhã, e esse carnaval que termina hoje, né? Em muitos lugares do país isso vai bem mais longe, né? Mas falando de forma mais prática, o início do carnaval dentro da antiguidade é sobre subversão de papéis, inversão de papéis. É Deus e o diabo trocando de lugar, o rei e o súdito trocando de lugar, o divino e o mundano trocando de lugar. Desde a antiguidade era um momento onde tudo era permitido, onde o rei ia para o lugar do súdito e ali ele sofria tudo que súditos ou prisioneiros ou escravos sofriam, inclusive era açoitado. E o súdito ou escravo ou prisioneiro passava uma temporada experimentando a vida do rei. Comia do bom e do melhor, dormia nos melhores aposentos, usava as melhores roupas. Em algum momento da história, não vou lembrar onde nem quando, as pessoas saíam na rua e se vestiam com fantasias, bebiam muito, tudo que podiam e saíam invadindo casas. E ali dentro das casas eles podiam beijar todas as mulheres da casa, comer tudo, e as famílias preparavam a casa para isso. As mulheres sabiam que iam ser agarradas e beijadas, preparavam ceias e as pessoas que invadiam a casa se fartavam, bagunçavam tudo e depois iam embora. E as famílias, em tese, estavam preparadas e aceitavam aquilo, porque era um período para isso. Tipo, para avacalhar tudo, né? Regras praticamente não existiam. Aí chegou essa parte da Igreja Católica cristã, e também os governantes que precisavam de alguma forma colocar limite nisso, porque começou a entrar em conflito com a Igreja Católica, e colocou a quarta-feira de cinzas, que é uma tradição cristã, da gente fazer a cruz com cinzas na testa, né? Para simbolizar esse momento da quaresma, os 40 dias no deserto que Jesus passou, e para simbolizar de que nós somos pó, do pó viemos e ao pó voltaremos. E aí a igreja convencionou colocar isso na quarta-feira de cinzas. Então a gente vem de um momento totalmente extrapolado do carnaval para um momento totalmente oposto, que é de purificação. Porque aí quaresma é esse período pré-páscoa, onde a gente jejua, né? Onde católicos, onde cristãos, não só católicos, mas cristãos, jejuam, purificam o corpo,
Essa purificação nada mais é do que entrar nesse modo vibracional mais elevado, né? Sutilizar a nossa energia, para que ali na frente, quando acontecer a Páscoa, nessa morte de Cristo, a gente morra também e renasça junto com ele no dia da Páscoa, né? No dia da ressurreição, né? Então tudo isso é uma miscelânea, mas tudo fala da mesma coisa. Para mim é muito essa polarização que eu estava falando antes, né? De o diabo, Plutão, junto com Vênus e com Marte ali em Capricórnio, no ponto mais alto dos governantes, no ponto mais alto da hierarquia, no alto da montanha sendo visto, e representando o nosso diabo interno. A gente tendo que encarar tudo que a gente construiu na vida, que foi baseado muito na nossa luz, sim, porque com certeza quando a gente faz uma revisão de vida, a gente com certeza vai perceber muitos frutos bons sendo colhidos, muitas coisas boas, né? Muitas escolhas que nos alegram, escolhas que foram feitas com base na lealdade, ao amor, ao coração, aos nossos sonhos, né? Esse nosso lado mais iluminado do ser humano, que é a representação divina aqui, né? Mas a gente é obrigado também a encarar que muitas dessas escolhas foram feitas com base no nosso lado mais negro, no nosso lado mais egóico, no nosso lado mais modo sobrevivência instintiva, no nosso lado mais conquistador, egoísta mesmo, sabe? É o meu valor que conta, é o meu dinheiro que conta, é a minha segurança que conta, é eu conquistar o que eu quero que conta. Muito mais do que o coletivo. Só que aí cada um luta pelo seu. E aí quando cada um luta pelo seu, em determinado momento, encontra o do outro e encontra conflito. E aí a briga se estabelece. Aí os desafios acontecem e a gente acaba reagindo, que é muito Marte, né? É nosso ímpeto, que a gente age sem pensar, muitas vezes, porque a gente não aprendeu a olhar para as nossas emoções, para o nosso lado mais instintivo, para o nosso lado que a gente tem muito presente ainda, que inclusive vem do Homem das Cavernas, né? Que a gente precisa manter para sobreviver. E se eu não proteger e não manter o meu aqui seguro, eu vou perder. E se eu perder, eu vou morrer. Né? Tudo isso se embola dentro do nosso inconsciente coletivo. E que nesse momento a gente consegue acessar de alguma forma, se a gente quiser, obviamente, aí o nosso livre-arbítrio entra na jogada. A gente tem a chance de acessar através do nosso mundo simbólico, através dos sonhos que talvez possam estar acontecendo de forma muito mais intensa durante toda essa alunação, né? E a percepção clara, concreta, com muitos insights que talvez possam vir, nos dizendo: isso que eu construí nesse lugar da minha vida não funciona mais. Aqui precisa mudar. Aqui isso não tem mais valor para mim, ou não está funcionando, tá me colocando num modo muito reativo, onde eu não consigo me conectar com a fé, com aquilo que eu acredito. Eu não consigo mais acreditar que existe esperança, que existe amor, que existe um modo de vibração mais elevado, onde existe um modo de vida que é mais tranquilo, que é mais amoroso, que é mais belo, porque nesse momento nós estamos sendo jogados para um lado muito denso, muito escuro, muito feio, que reflete nós mesmos, né? Aí o desafio vai ser justamente esse: encontrar a nossa fé de novo, encontrar esse lugar onde eu consigo de novo botar o pé no chão de alguma forma e acreditar que um mundo melhor é possível, sim, que ainda é possível transformar, que ainda é possível construir um mundo mais amoroso. Parece clichê e parece utópico, né? Meio piegas, inclusive, mas é sobre isso. Nós estamos nesse lugar Deus
e diabo nesse lugar divino e profano dentro de nós. E quanto mais a gente separar, mais difícil vai ser. A ideia aqui é justamente usar a energia pisciana para fundir e perceber que nós somos isso, que nós somos os dois. Habita dentro de nós o divino e o profano, a luz e a sombra. E quanto mais a gente aceitar, aceitar não é soltar a corda e fazer o que der na telha, dane-se tudo e todos e eu vou fazer o que eu quiser quando bem entender. Não. É sobre perceber que nós somos assim e que nós temos sim motivações egoístas, temos valores que falam sobre mim antes do outro. Sim, porque a minha segurança precisa ser mantida, sim. Eu preciso me sentir segura, estabilizada aqui para eu conseguir ajudar o outro, para eu conseguir me importar com o outro, para eu conseguir enxergar o outro. Se eu não consigo garantir o meu primeiro, eu não consigo ajudar o outro. E aí é sobre isso, é sobre a gente encontrar formas de estabilizar a nossa vida de novo, de uma forma mais sustentável, onde a gente não destrói o planeta, onde a gente flui com a vida de uma forma mais harmônica, onde a gente consegue perceber como é o nosso fluxo emocional e como muitas das nossas escolhas são inconscientes e a gente tem que trazer elas para a consciência. Isso significa estudar, mergulhar nas nossas reações emocionais, nas nossas reações instintivas e começar a estudar e perceber e aprender de onde elas vêm. O que move, o que existe por baixo, que é muito Plutão e Áries, o que existe por baixo disso. E é peixes inconsciente também, sabe? É autoconhecimento puro. E a partir disso fazer novas escolhas. Fazer escolhas que são mais realistas com o que a gente consegue e com o que a gente não consegue. O que a gente não consegue é admitir o nosso lado limitado, o nosso lado escuro, e tentar jogar luz em cima dele. Tentar encontrar uma forma de evoluir esse escuro e de fazer ele ser nossa força de impulsão, ou seja, ser o nosso poder interno de transformação de vida. Isso é consciência. E a partir disso, transformar uma realidade, a nossa individual primeiro, e a gente conseguindo transformar o nosso individual, trazendo para um lugar mais consciente, inclusive vibracionalmente, que é o meu sentimento e o meu pensamento que cria a minha realidade muito antes da minha ação, eu começo a dar mais valor para o que eu sinto, o que eu penso, faço novas escolhas muito mais conectadas com o que eu desejo de verdade e não o que eu acho que eu preciso desejar para me encaixar, o que eu acho que eu preciso fazer para pertencer, que fala das minhas feridas e carências, né? E a partir dessa transformação individual, o coletivo se transforma. Certo? Isso era o que eu queria trazer nesse vídeo de hoje. Nos próximos eu falarei mais sobre o próximo ciclo lunar, né? Lua crescente, cheia, minguante. Mas a dessa semana, essa lua nova é muito sobre isso, sobre talvez as fichas caiam e a gente consiga aceitar, sim, eu escolhi. A responsabilidade é minha. Eu, em algum momento, assumi esses papéis que a gente cria, né? Que a gente aceita interpretar nessa vida. Isso é muito sobre identidade, isso é muito sobre Marte e sobre Áries também. A nossa identidade que a gente cria para nós mesmos e a gente incorpora esse modo de viver e fazer as coisas. Era isso. Se tu sentir que eu posso te ajudar de alguma forma nesse momento, a partir da astrologia, da cosmologia maia, do tarô, da terapia de Aurora Healing, só me chamar para conversar e a gente marca um atendimento, tá bom? Beijos e até mais.